Olá, galera. Estamos com mais um EquiCast, tá bom? Qual é o número aí, meu peixe? 11. Ah, então peraí. Primeiro, né? 11. Égua, rapaz. Já estamos no 11, né? E vai ter bolo aí quando for o 20º. Vamos lá. Voltando. Olá, galera. Estamos com mais um EquiCast, tá bom? Que é um podcast oficial do curso Equação, tá? Hoje estamos no episódio 11. Então você aí que está desde o primeiro episódio, tá bom? Vamos cantar parabéns, que a gente está no 10º, passando do 10º. Então vai dar certo, né? Aliás, já deu certo. E vai ter comemoração do 20º. Beleza? Então vamos lá. Hoje estou novamente com o João Anderson, tá bom? Meu amigo João Anderson Vieira, para conversar sobre concurso vestibular. E hoje, em especial, nós vamos conversar sobre o Enem. Bom, hoje a gente vai fazer meio que um raio-x do Enem, né? Então, João Anderson, obrigado pela sua presença novamente aí, para a gente conversar sobre estudo, né? Sobre como se preparar, qual a importância de certos vestibulares, como é que a pessoa consegue para ser aprovada em determinados vestibulares. E estamos novamente. Então, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece, pra quem não conhece João Anderson, tá bom? Ele vai se apresentar aqui, beleza? Então vamos lá. Senhores, então, mais uma vez é um prazer enorme falar com vocês, falar sobre educação, falar sobre aprovação e falar sobre conquista de objetivos e alcance de sonhos, né? Nós estamos aqui para ajudar você com informações interessantes, com informações relevantes, para que você alcance seu sonho, né? O seu sonho de ser professor, de ser advogado, de ser juiz, de ser médico, seu sonho de ter seu curso superior, de entrar numa universidade pública, utilizar um programa aí para que você consiga fazer seu curso superior e ter uma carreira, né? Hoje a gente vai falar sobre o Enem. A gente tem falado de forma sistemática, né? Aqui sobre o EMA, já temos aí uma certa autoridade para falar Autoridade de para do falar do EMA. Aí nós temos buscado outros campos, estudar outros campos, ter outras experiências e outras provas que são relevantes aí para que vocês alcancem o objetivo de vocês. Eu tive a oportunidade de ser aprovado em medicina através do Enem, na UFMA, né? Também ser aprovado através do ProUni, né? Utilizando esta nota. Então a gente vem compartilhar um pouquinho das estratégias de estudo para o Enem, que é uma prova diferente dos vestibulares tradicionais. É uma prova mais longa, é uma prova mais densa, mas com estratégia você também consegue alcançar o objetivo aí de ter uma boa pontuação e de estar competitivo, né, para alcançar o seu sonho. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a comentar aqui é a diferença principal que existe da UEMA, ou melhor, do Enem, né, com Enem, outros outros vestibulares, né? vestibulares. Então vamos lá. Aí o cara agora decidiu, o aluno tá aí assistindo, e decidiu que vai fazer medicina. E a Universidade Federal, né? Não, meu sonho é a Universidade Federal, né, de algum estado. E aí, veio do Enem. Sim, sim, sim. Todas as federais são pelo Enem. Se tiver alguma que não é pelo Enem, por favor, você coloca aí no comentário e corrija a gente aí, nos ajuda, tá? Mas, se eu não me engano, todas são pelo... Vamos lá. Aqui, trazendo para Maranhão. O EMA, né? O EMA, UFMA, né? As públicas. João Anderson, primeiro, qual a diferença da Enem, né? O Enem em si, tá? Ao EMA? O aluno que vai, por exemplo, quer medicina. Ele é medicina. E aí, ele tem essas duas formas. Nós temos alunos do presencial, ele vai fazer tanto medicina UEMA, medicina Enem. Quais são as estratégias, qual conselho que tu pode dar, né, para essa galera, então, que tu foi aprovado na UEMA também, não foi? Medicina. E na UFMA. É isso? Para medicina. E aí, tu pode dar um norte para esse aluno. Qual a estratégia? Que a galera prega, são diferentes e tal, não sei o quê, estratégia diferente, forma de questão diferente. E aí, o que é que tu
consegue, né, falar para esse aluno que está se preparando vestibulares, curso só, foco num curso, mas que tem, né, aqui dentro dois vestibulares, né, o Enem e a UEMA. Tá, então, de fato, a gente tem duas provas diferentes, duas provas distintas, com cobranças diferentes, né? Com número de questões diferentes. Você tem no Enem 90 questões por dia, 180 questões no total. Na UEMA você tem 60 questões. Na UEMA você tem agora uma prova discursiva, né? Você tem uma segunda fase agora. A concorrência das universidades estaduais, de forma geral, ela é relativamente menor do que a federal. Por quê? Porque na federal você pode colocar o aluno que ele fez a prova no Rio Grande do Sul, ele pode colocar a nota dele na federal do Amapá, na federal, enfim, do Maranhão, do Piauí. E na UEMA não, o cara tem que vir aqui fazer a prova. Então você tem uma concorrência reduzida, né? Você tem um público do Piauí que faz prova perto, por exemplo, do Maranhão. Você tem um público do Pará, Tocantins, que é mais aqui perto, né? Eventualmente você tem alguém de outro estado que vem fazer a prova da UEMA. Tá, já começa pela concorrência, né? Você tem uma concorrência maior no Enem, considerando essa situação, né? Então, a primeira coisa, o aluno ele tem que avaliar, ele tem que pesar justamente o estilo de prova que ele tem mais afinidade, que ele tem mais facilidade na resolução de questões, facilidade nas questões, de resolver questões daquele tipo, né? São questões diferentes, a cobrança é diferente. A cobrança do Enem, ela é mais superficial do que a cobrança que a UEMA tem empregado agora. Sobretudo na primeira e eu tenho absoluta certeza que na segunda fase também. A cobrança da UEMA, ela é uma cobrança mais específica do que a cobrança do Enem. Mas, em contrapartida, a prova do Enem, ela é mais cansativa. Ela exige um raciocínio mais rápido, ela exige uma tomada de decisão mais rápida. Enquanto na UEMA, você pode se dar o luxo de demorar um pouco mais, de rever uma questão mais vezes, de analisar uma questão mais vezes, de refazer uma questão. No Enem, não. A sua tomada de decisão, ela tem que ser rápida e tem que ser uma tomada de decisão acertada. E isso envolve estratégias e treino para esse tipo de prova. A gente tem sempre batido na tecla da realização de simulados de acordo com a prova que esse aluno vai fazer. Então, se é um aluno que treina sistematicamente uma prova da UEMA, ele vai ter dificuldade para fazer a do Enem. Ele não está acostumado com o tempo, com o número de questões, com a abordagem da redação que é totalmente diferente. No Enem você tem uma abordagem de tema da atualidade, você tem já uma quantidade de aulas, você tem uma quantidade de referências maior. Então, por isso, você tem uma certa facilidade na construção da redação do Enem, diferente da redação da UEMA, que a gente ainda tem uma certa obscuridade na redação da UEMA, sobre critérios, sobre avaliação, sobre uma série de situações, sobre obrigatoriedades. Então, existem duas provas distintas, dois mundos distintos. O conteúdo, o conhecimento, ele é o mesmo, mas são duas abordagens distintas. Então, a princípio, o aluno ele tem que pesar, avaliar essas condições de prova. Essas condições de prova, além de condições pessoais também, né? O cara quer fazer, por exemplo, ele está no Maranhão, ele quer fazer medicina, ele tem que se deslocar a Caxias ou a Imperatriz. Mas se ele quiser fazer via Enem, né, ele pode ter a UFMA de Pinheiro, tem a UFMA de São Luís, tem a UFMA de Imperatriz também. Então, são coisas que devem ser pesadas. Eu, assim, nos anos que eu tenho estudado, nas pessoas que eu tenho mentorado, nas pessoas que a gente tem conversado, é muito difícil conciliar o estudo para duas provas distintas. É muito difícil, porque são cobranças diferentes. Focar em um vestibular. Focar em um vestibular, porque os simulados dele, se ele coloca os simulados ao fim de semana, ele tem que focar o simulado dele. Ou ele faz o simulado do Enem, ou ele faz o simulado da UEMA, né? Simulado da UEMA. Se ele faz um simulado do Enem, ele tende a tomar as decisões mais rápidas, ele vai se acostumar a tomar as decisões mais rápidas. Quando ele chegar na UEMA, que ele precisa ter calma, ter tranquilidade para fazer o que é uma prova mais específica, ele tem que pensar um pouco mais, ele vai ter problema. E do mesmo jeito, se ele fizer os simulados para a UEMA, quando ele chegar na prova do Enem, ele não vai conseguir, no tempo, fazer todas as questões, fazer a redação, ele vai ter esse problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar de diferença dos vestibulares tradicionais é isso. O Enem, eu tenho uma prova mais interpretativa, de compreensão, de relação,
de uma prova mais política, enquanto as provas das universidades estaduais, como é o caso da UEMA, são provas mais, mais específicas, né? A cobrança é mais específica, né? O problema de tudo, Herbert, eu quero abrir um parênteses aqui para contar, né? Que a gente sempre fala que as pessoas elas colocam muito, a gente às vezes se apega muito ao medo e aos limites de outras pessoas, né? Muita gente hoje, mas durante muito tempo, considerou o Enem um vestibular muito difícil. Porque a abordagem das questões era difícil, porque você tinha uma quantidade de questões de nível superior, uma cobrança de nível superior. Algumas questões, não é regra, mas são poucas. Você tem uma cobrança um pouco elevada. Mas o que que ocorre? A gente caiu nessa limitação, né? A gente caiu nessa limitação de que o Enem era algo muito difícil e na prática não é. Na prática não é. Se você estabelecer estratégias específicas, estratégias interessantes, se você aplicar as estratégias certas, se você fizer muitas questões naquele estilo de cobrança, tenho certeza que você consegue alcançar uma boa pontuação. Então a gente tem aí essa diferença principal entre Enem e universidades estaduais. Conselho é focar em um. E aí vamos entender que nosso aluno, ele focou. Focado em um vestibular, Enem. E qual estratégia Tá. que tu usou? Qual foi o método que tu usou? Quanto tempo? Como é que foi mais ou menos ali a questão? Preparar para o Enem? Como é que era a tua preparação? Se usava muita. Se tu ficava muito na teoria ali, quais teorias? O que é que tu focou mais ali na Tá, antes de tudo, eu queria explicar uma diferença significativa de avaliação, de nota do Enem para os outros vestibulares. O Enem, durante muito tempo, utilizou a mesma metodologia dos vestibulares tradicionais, que é a chamada teoria clássica dos testes. Como é que funciona? Atribui pontos, a mesma quantidade de pontos para cada questão, independente se a questão ela tem uma cobrança maior ou se a cobrança dela é mais básica. Então, durante muito tempo, houve a utilização dessa teoria clássica dos testes. É utilizado na UEMA e em vestibulares tradicionais. O Enem muda essa metodologia para avaliar habilidades e é uma teoria que se chama teoria anti-chute. É uma teoria TRI, teoria de resposta ao item. O Enem ele não só considera mais quantos pontos você acertou, mas a qualidade da sua prova. Ou seja, o que eu estou falando aqui? O Enem ele divide as suas questões entre fáceis, médias e difíceis. Habilidades diferentes. O cara que acerta 9 questões, duas pessoas que acertam 9 questões. A pessoa que acertou 9 questões, imagina que ela acertou 6 fáceis, 2 médias e uma difícil. O nível de conhecimento dela avaliado é relativamente coerente. Ela acertou mais fáceis, acertou 2 médias e acertou um número menor de difícil. A pessoa que acertou 9 questões difíceis e errou as fáceis. Observa a incoerência dessa nota, né? Então, a teoria de resposta ao item, ela supõe que a pessoa chutou aquelas 9 questões. Então, a mesma pessoa tirou 9 Ele errou pontos. as fáceis e acertou as difíceis. Exatamente. A Aí, mesma pessoa. acho que na ideia, tipo, o cara acertou as difíceis e as Exatamente. fáceis ele errou. Exatamente. Então, existe isso. Teoria de resposta ao item. E aí, o cara que acertou as mesmas 9, ele vai tirar mais pontos, esse que teve coerência nos resultados, do que o cara que não teve Médias, coerência. as fáceis. Isso é algo fundamental de compreensão de quem vai fazer a prova do Enem. Por quê? Porque ele precisa ter consciência de que ele precisa acertar as questões mais fáceis e as difíceis somente em último caso. Posteriormente, ele responder as fáceis. Então, às vezes, o cara vai para uma prova do Enem, ele quer responder uma a uma questão, tem que separar em níveis de questões, e aí ele tem a sua pontuação depreciada.
Porque a teoria de resposta ao item, diferente da teoria clássica dos testes, que é a teoria dos vestibulares tradicionais, né? Ele, ele classifica essas questões em níveis e coerência desse estudante, né? É como se ele vai avaliar essa qualidade dessas questões que ele acertou. Então, a pessoa, quando ela vai para a prova, ela precisa ter essa consciência. Quando eu pego uma prova de matemática do Enem, eu vou fazer primeiro quais questões? As questões mais fáceis, questões mais básicas. Eu pego a minha prova do Enem, as minhas 45 questões de matemática, eu vou procurar o quê? Questões mais curtas, questões com abordagens mais fáceis, questões com gráficos, questões de geometria, que a complexidade seja mais básica. Eu já marco na minha prova inteira fazer essa. Comecei uma questão, mesmo que eu já tenha selecionado, vi que a complexidade é maior, uma questão de logaritmo, uma questão com uma abordagem mais complexa, utilizar mais fórmulas, eu faço o que? Pulo para questões mais fáceis, porque isso vai ajudar na minha nota. Isso vai ajudar na minha nota. A mesma coisa lá na prova de linguagens, né? Eu pego a minha prova de linguagens, eu vou pegar aquelas questões que trazem charges, que trazem textos mais curtos, que trazem abordagens mais fáceis. Por quê? Porque elas vão me trazer mais pontuação, mais pontuação padronizada. A teoria de resposta ao item, ela vai valorizar a minha pontuação, por quê? Porque eu resolvi as questões mais fáceis, depois as medianas e por último, se der meu tempo, eu faço as difíceis. No Enem você não precisa responder todas as questões. No Enem você prioriza as fáceis, médias e em último caso você faz as difíceis, para que a sua pontuação seja valorizada. Tá, então, o Isso é segredo. fundamental. Então, o primeiro passo para o aluno entender que existe o TRI, Exatamente. né, que vai avaliar a coerência dele ali. Não adianta ele ser um cara expert ali em matemática, responder só matemática, questões difíceis. Fácil ele não Responde. né? Então isso aí já rebaixa a nota. Exatamente. Então ele tem que ter ali, tipo, tá em todas as áreas e tá sempre ali mantendo uma coerência ali, um nível ali padrão entre Exatamente. Isso é uma coisa treinável. Isso é uma coisa que o cara, quando ele pega o simulado dele no final de semana, ele pega a prova dele, a primeira coisa que ele faz é selecionar as questões os níveis. que aparentemente são mais fáceis, médias e difíceis. Obviamente, João Anderson, dá para fazer isso? Claro. Você pega a sua prova, você bate um olho numa prova de matemática, você olha questões mais curtas, você olha questões com gráficos menores, questões que envolvam porcentagem, razão, proporção, matemática básica. Essas questões eu vou resolver primeiro. Depois disso, eu vou resolver questões de nível médio, vou pegar uma geometria plana aqui e, por último, as questões mais difíceis, que envolvam funções mais complexas, geometria analítica no nível mais complexo. Então, eu faço essa passagem de olhos e faço essa marcação. Mesma coisa acontece lá em linguagens, onde eu faço essa passagem de olhos, textos mais curtos, charges, imagens, textos em que eu consiga ter a resposta mais rápida e a resposta acertada. Já sabem que tem que observar as questões fáceis lá na prova do Enem. Então, não adianta ir olhar as questões e querer fazer todas as questões. O problema é eu tiro no pé fazer isso, tá? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, João. O que é que a galera fazendo? Acha que a parte de exatas ali na prova do Enem é interessante? Normal, segue o mesmo padrão, né? Só você olhar, depois a gente vai fazer, na verdade, um podcast falando um pouquinho, avaliando um pouquinho a variação das notas, né? Nas disciplinas, assim como a gente pode fazer um podcast também falando só do TRI, analisando de forma mais específica o TRI. Mas... Pessoal também pode aí colocar sugestão, tá, pessoal? Aí de conteúdos que vocês querem pra gente estar fazendo, coloca aí nos comentários. Os aí da edição aí, da produção aí, eles vão estar pegando essas informações. Certo. Existem duas áreas do conhecimento que te entregam quase 50% da tua nota da prova. Chama-se redação e matemática. Matemática são 45 questões. Matemática representa 25% da prova, você faz redação. São as duas maiores notas da prova, é redação e em seguida matemática.
Então, ele precisa fazer uma excelente redação, uma boa redação, naqueles padrões. Erros de ortografia, sem erros de concordância, atendendo ao tema, aquele padrão que o Enem ele cobra, né? Que a gente é o tema para outro momento, também falar de redação do Enem. O que que acontece? Ele precisa focar, sobretudo, nessas duas áreas. São prioridades. Redação, ter uma boa redação do Enem, porque isso vai elevar a nota padronizada, a nota final dele, e matemática, né? Porque matemática, no ano que eu fiz, por exemplo, eu tirei, foi 30, 39 pontos em ciências humanas e 41 em matemática, né? A diferença foi absurda. Ciências humanas 740 e matemática perto de 900. Então, uma diferença absurda. Então, representa muito da nossa prova, né? A parte de matemática. Então, é uma prioridade. As questões de matemática do Enem, elas são divididas por níveis, e a gente vai já comentar aqui os assuntos mais recorrentes. A gente vai ver que existe uma... Você pega os assuntos recorrentes, se você faz um estudo detalhado do que mais cai, se você faz provas, se você faz simulados, você consegue fazer uma boa prova. Se você souber a parte de matemática básica, razão, proporção, porcentagem, a parte de estatística, né? Cai sempre, cara. O cara cai sempre, moda, Geometria. mediana, cai sempre. Se o cara estudar isso, ele vai cair de novo, ele vai acertar. Cai geometria plana é clássico, geometria espacial, você tem um caminhão que você tem que colocar uma quantidade de caixas dentro. Então, tem assuntos que são recorrentes e ele deve priorizar. E a prova de exatas é uma prova com um valor significativo no Enem, tá? 45 questões é uma prova com valor significativo no Enem. Beleza, né? Vamos falar dos recorrentes agora, né? Da UEMA. Vai estar aqui, às vezes, falando de... A gente vai começar por biologia, né? Vamos seguir uma ordem que a gente tem aqui, né? Falando de biologia, a gente tem... Lembrando que o Enem a gente tem uma prova muito interpretativa, repetindo. Sim, existe uma previsão de mudança, né, para o Enem. Uma mudança que vai acompanhar um novo ensino médio. A partir de um determinado período, o aluno do ensino médio ele vai escolher uma área específica, né, para que ele possa seguir. Isso vai ser cobrado no Enem, tá? A gente pode discutir também isso, no momento oportuno, né? Mas é uma prova que vai vir diferente e a gente vai ter que aguardar Guardar para a ver diferença, né? Mas por enquanto a gente ainda tem aí duas provas, né? pra Tem vir duas no padrão provas normal, no né? padrão a princípio, né? Com padrão, Tá aí chances no aí. mercado. Exatamente, exatamente. Vamos lá, para biologia. Biologia, o que que se cobra muito em biologia? A gente observa aí na tela, o editor está compartilhando com vocês. Em primeiro lugar, a gente tem humanidade e ambiente, com quase 20% da prova. O que é humanidade e ambiente? Nada mais é do que a relação do homem com o meio ambiente. Poluição, ecologia, as relações ecológicas. Então, está caindo muito. É um assunto que é um assunto atual, assunto de meio ambiente, desmatamento, poluição, né? A gente tem os outros desastres ambientais, enfim, é uma discussão relativamente atual, é uma discussão que vocês devem compreender, devem participar de discussões aí no curso que você segue, no curso que você faz, deve ser devem ser priorizados essa relação do homem com o meio ambiente, né? Um assunto extremamente conferências, né, as principais conferências, né? Existe uma tendência do Enem fazer questões para que se preserve o meio ambiente, para ações, promoção de ações preservem o meio ambiente com críticas, né? O Enem também traz essa questão politizada, né? Tem até uma discussão recente em relação a isso, mas criticando, por exemplo, o desmatamento para pecuária, para agricultura, para grandes, para agroindústria, né? A própria questão da Amazônia está muito em voga, então essa questão humanidade e ambiente você deve estar atento, né? Deve estar atento e deve fazer muitas questões nesse E sentido. muito dessas coisas se Sim, noticiários, né? importante. O aluno que quer fazer Enem, que ele vai em atualidades, a prova está cheia de atualidade, né? A questão da grilagem de terras, né? Essa questão do homem e meio ambiente, essas questões
recentes, que aí, dos garimpos, Garimpos, é. esse desmatamento, tudo isso é relevante que você compreenda, assista, às vezes você está no Instagram aí, siga algumas páginas que são interessantes, né, que falem um pouquinho sobre Claro, que atualidades, informe, né? notícias, leia notícias relevantes, porque isso aí vai cair na sua prova. Das, das minhas, das minhas tomadas de decisão em prova, elas são baseadas em algo que eu li, em algo que eu escutei em discussão. Existe uma tendência da sociedade, existe uma tendência científica, em assuntos específicos. Então, quando você assiste jornal, quando você tende a ir por esse posicionamento e tomar decisões acertadas. Sempre falo que a gente tem que fazer, o nosso objetivo é colocar o X no lugar certo. Com 12%, ali a gente tem empate entre citologia e fisiologia. A gente tem no Enem a presença muito grande de fisiologia humana, diferente da UEMA, por exemplo, que ela cobra muito o reino das plantas, né? Cobra muito aquelas especificidades. No Enem a gente tem uma presença significativa do homem, né? Da figura humana, né? Da fisiologia, histologia, né? Tecidos, os sistemas, né? Sistema nervoso, né? Sistema, enfim, sistema esquelético, enfim, os sistemas do corpo humano, né? Parte de histologia, né? Os tecidos, enfim. Fundamentos da ecologia também, aí 8,3%, e biotecnologia aparece bastante, né? Biotecnologia geralmente está associada à genética, né? Mutações, né? Genes, criação de novos genes para resolver problemas no meio ambiente, inclusive, né? Resolver plantas, né? Indivíduos geneticamente modificados, né? Que substituem, por exemplo, os agrotóxicos, né? Ação da genética na substituição dos agrotóxicos. Então, a prova de biologia é uma prova tranquila. Geralmente, quando eu vou fazer a prova de ciências da natureza, é uma prova que eu costumo fazer logo. Porque são questões atuais, são discussões relativamente simples, né? Uma prova que traz números. Então, biotecnologia, né? Esses aspectos referentes às novas tecnologias aí, geneticamente modificados. Para espanhol, né? O que a gente tem em espanhol? Espanhol a gente tem muito o quê? Leitura e interpretação de texto, né? A gente sempre tem falado que a prova do Enem é muito cheia disso, então o aluno ele tem que treinar a partir de leitura, interpretação de texto, aí. E aí vem semântica, que nada mais é do que significado de palavras, né? Domínio lexical, semântica e domínio lexical com 14%. Análise de texto literário em prova, leitura e interpretação de texto. Identificação de função do texto, né? 14%. Tem significado, né, de palavras, é aquilo que a gente fala, os falsos cognatos, né? Palavras que parecem na nossa língua parece uma coisa, mas significam outras. É isso aí. Então, interpretação de texto, se ligar nos falsos cognatos. Análise de texto literário em prosa, identificação de função do texto, qual é a função daquele texto? Ele tem a função de narrar, de explicar, de vender, de fazer o quê? Identificar o texto. Análise e interpretação de poemas e canções com 6%. Então a gente vê que é uma prova que, se o aluno tiver prática em ler textos em espanhol, fazer a tradução, fazer a compreensão do texto, saber o que aquele texto está fazendo, ele faz uma boa prova de espanhol. São 5 questões, né? São 5 questões ali. Inglês, ó. Mesma coisa, né? Leitura e interpretação de texto com mais de 50%. Leitura e interpretação de cartoons, tiras e charges, 11%. Domínio lexical, análise e interpretação de poemas e identificação da função do texto. Quase a mesma coisa lá de espanhol. A cobrança de habilidades próximas, né? Interpretação e compreensão de texto, semântica, significado de palavras, falsos cognatos e a interpretação de charges, cartoons aí, de forma geral, né? Vamos agora à prova filosofia, né? Vamos intercalar aqui entre disciplinas humanas e exatas. Prova de filosofia, né? É uma prova que cobra muito de conceitos de ética, justiça, né? Como você verifica aí, ao longo do período histórico, como foram as visões dos filósofos desde a Idade Antiga
né, até a idade moderna, até a idade contemporânea. A presença da filosofia antiga se cobra muito, né? A filosofia, o surgimento da filosofia, a transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico, né? É que se passou, qual foram os pontos aí, filosofia antiga, os filósofos da natureza, filósofos da Grécia, e cobra Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, aqueles filósofos, né, ali da Idade Antiga. Filosofia contemporânea é um assunto recente, pega um filósofo da atualidade, faz essa relação com conceitos que acompanham a filosofia desde a Idade Antiga. Natureza do conhecimento, quando a gente fala de natureza do conhecimento, a gente está falando da filosofia moderna, né? Na filosofia moderna se discute muito o conhecimento, né? A epistemologia, né? Que é o estudo do conhecimento. 11% aí. E a filosofia moderna, né? Natureza do conhecimento e filosofia moderna andam juntos ali. Eu até diria que filosofia moderna e natureza do conhecimento somam 23%. É um assunto que mais se cobra. Aí você vai ver lá para qual era Kant, né? Qual é a origem do conhecimento? Aí você tem aquelas definições lá do inatismo, do empirismo, né? Que o homem nasce sem conhecimento, que o homem já traz esse conhecimento, ou que o homem adquire esse conhecimento através de experiência, da sensibilidade. Kant já traz uma mescla. Com essa teoria, essa epistemologia, essa discussão do conhecimento é algo que a filosofia traz muito, tá? Tal como a lembrando que a filosofia ela é diferente de ciência. Filosofia é um conhecimento separado de ciência, tá? Os tipos de conhecimento é interessante saber aqui, tá? Filosofia é isso. Geralmente você tem nas universidades departamento de filosofia separado, né? Tem uma ciência separada. Vamos falar de física? Só se perde. Exatamente. Fazer uma mescla aqui entre humanas e exatas, tá? Em física, a gente tem uma presença significativa da mecânica, que é a parte inicial da física. O primeiro ano do ensino médio, geralmente a gente vê o quê? Cinemática, dinâmica, né? MU, MUV. É uma parte, nos vestibulares tradicionais está muito presente. São dois, na verdade, que se cobram muito. É mecânica e eletricidade. Assuntos do primeiro e terceiro ano geralmente abordam muito, né? Você observa a eletricidade com 25%, né? Eletricidade entra eletrostática, eletrodinâmica, a gente pode falar de magnetismo, eletromagnetismo, né? Então é interessante que o aluno domine. Geralmente eles trazem lá alguns resistores, capacitores, trazem alguma associação de resistores, potência, lâmpadas, né? Trazem lá, se a gente desligar aqui, o que que acontece? São conceitos básicos, né? Mecânica, essa parte cinemática e dinâmica, leis de Newton, cai trabalho muito, né? Cai muito trabalho e energia no Enem, tá incluso aí mecânica. Ondulatória, tem uma presença significativa aí. 18%. 18%. Termologia também. Óptica com 8% já cai menos. Então, o aluno que está se preparando para uma prova do Enem, ele tem uma boa preparação de mecânica, de eletricidade, né? Ondulatória e termologia, ele consegue fazer uma boa prova, tirar uma boa pontuação. A óptica. Cai uma. Isso, é menos. Então, o cara tem que priorizar essas outras, né? Em detrimento da quantidade de conteúdos, ele tem que priorizar isso. Geografia, né? Geografia discute temas próximos também ali da biologia, o homem e o meio ambiente, né? Cai um pouquinho da geografia agrária, sobre o campo. Na biologia caiu. Sim. São assuntos que são atualidades, são assuntos relevantes aí, né? Geografia agrária, o homem. Como é que essa relação da agroindústria, como é que essa relação dessa agroindústria com o meio ambiente e com a população que utiliza aquele ambiente como sobrevivência, né? Que praticam, por exemplo, a agricultura de subsistências. Então, ela costuma cobrar comparações entre este homem que utiliza a terra para sobreviver ou para o consumo da família, para uma agricultura de subsistência e dessa agroindústria. Qual é a diferença do tratamento com a terra? Quais são os impactos ambientais? Quais são os impactos econômicos? Quais são os impactos sociais dentro daquele contexto, né? Meio ambiente, ó, 17%, mais uma vez, discute essa relação do homem com o meio ambiente, esses impactos
Lá na biologia, de maneira mais específicas, né? Observando, relacionando, essas áreas são todas interligadas, né? O Enem traz um pouco dessa interdisciplinaridade, né? A mescla lá na parte de biologia é a cobrança mais específica, os impactos mais dessa ciência da biologia. Aqui já é uma questão mais social, né? Uma abrangência mais fora desse contexto. Questões econômicas e globalizações, aquilo que a gente chama de geografia política, né? Geografia Política, né? política, né? A geopolítica. Quais são os conflitos, quais são as relações econômicas, como é que estão as grandes potências, quais são os grandes grupos, os blocos econômicos, como a sociedade, em termos de economia, ela se organiza, as relações dos países, né? Aí entra a relação lá com a sociologia, né? Dos modelos econômicos e também das questões dos impactos sociais disso, né? E capitalismo, socialismo, discute liberalismo aqui também de forma mais abrangente. Geografia física cai com menos e geografia urbana menos. Então a gente vê uma prova de geografia focada em conflitos de natureza política e de natureza ambiental, campo. A geografia do Enem foca muito no campo, nas relações sociais do campo, nas relações desse homem que chega no campo e também as questões de ordem geopolítica. Geografia física com menos intensidade, né? Tal como geografia urbana. Em história, o que a gente tem em história? História tem priorizado muito a idade contemporânea, as relações do homem no tempo histórico, né? Temas de políticas atuais, né? Discute muito história do Brasil, né? Discute muito história do Brasil, o Brasil República, né? Acontecimentos recentes, né? Aí desde o período do regime militar, discute ali Era Vargas, discute muito isso aí e os impactos para da Europa aqui. Brasil Colônia também, significativo a presença de Brasil Colônia. Período grande, um período gigantesco da nossa história, falando de 1530, né, até 1822, período significativo aí, né? Brasil Império também, né? Fala-se muito desse período aí, pelos impactos na história do país, história política, que a gente tem falado, patrimônio histórico, cultural e memória, né? A relação do homem com a sua história e esse impacto aí. Beleza, vamos lá, né? Matemática. O que a gente tem em matemática, né? O que a gente tem em matemática? Importante, né? Aquilo que eu falei sobre dicas de prova. Em matemática, a gente tem uma presença de quase 25% a presença de geometria, sobretudo geometria plana, espacial e geometria analítica com menos frequência. Aí ele tem que saber realmente. Se ele quiser 2,5 coisa. Ele tem que ter o domínio. Vamos entender. 45. É de geometria. É de geometria. E aí, a gente tá falando em 12 a 15 questões aí, 10, 12, 15 questões de geometria, né? Geometria faz uma diferença significativa. Muita diferença. Uma diferença significativa. Aí, entre essas 15 questões, pode intercalar entre médias, fáceis e difíceis. Exatamente. E aí Vamos o aluno... supor, 15 questões, 5 médias, 5 fáceis. Aí o cara acerta média, difícil. Aí a nota dele é prejudicada. A nota dele é prejudicada, né? E aí o mesmo cara que acertou as 10, mas acertou 5 fáceis e 5 médias, a nota dele é maior. A nota dele é maior. Então ele prioriza isso. Questões mais fáceis, diárias, aquelas questões que não tem um pedido maior, essas são as questões mais fáceis. Né? Então, geometria plana, conceito de área, né? Cobra-se um pouco de área, sobretudo essa parte de geometria traz um pouco de circunferência também, circunferência e círculo, setor circular e segmento circular, e geometria espacial também cai bastante, em menor quantidade de geometria analítica, mas geometria tem que ser dominada por esse aluno. Isso, ó, matemática básica agora, cara. O resto da prova é matemática básica. Escala, razão e proporção, né? Proporção de forma... Razão e proporção aí de forma repetida, de forma sistemática.
aritmética, né, que são as coisas básicas, né? Gráficos e tabelas cai muito. O aluno que vai fazer a prova do Enem, ele tem que estar preparado e tem que se preparar para fazer muitas questões de gráficos e tabelas. Cai muito gráfico. Você tirar uma função Ele do tem que gráfico, estudar, analisar bastante gráfico, né? muito gráfico, muita tabela. A preparação dele tem que ser bastante nesse sentido aí. A presença das nossas funções, sobretudo função do primeiro grau e função de segundo grau, né? Função exponencial cai também, logarítmica mais função do primeiro e segundo grau tem que ser o foco. Mas de matemática, dicas, senhores, geometria, matemática básica, gráficos e as principais funções. É importantíssimo. E linguagens que a gente falou no início, né? A gente tem principalmente leitura e interpretação de texto, com 33%, quase 34%, 35%. E aí, importante a gente falar sobre isso, né? Estrutura textual e análise do discurso, tipos de discurso, tipo de discurso é esse, direto, indireto, livre, né? De que forma esse texto se estrutura, leituras e artes, gênero textual, o cara tem que saber diferenciar os gêneros textuais. Quando é que eu tenho um conto, né? Quando é que eu tenho um poema, quando é que eu tenho, enfim, saber diferenciar isso no texto, né? Quando é que eu tenho uma notícia, ele tem que saber essa diferença de gênero, né? Literatura com menos impacto, né? 8%, não se cobra a literatura seca. O que é aquela literatura seca? É a cobrança de aspectos literários específicos a partir do texto. Mas a interpretação de textos, historicamente, isso cai bastante. Então, qual é a dica que eu dou para você? Pegue, tem um material do Enem aí muito bom agora, que é Enem por disciplina. Pegue lá a parte de literatura, interpretação e faça todas aquelas questões. Eu indico, inclusive, quem vai fazer os vestibulares aí dos estados aí, tradicionais, que façam esse material também. Química. O que a gente tem na prova de química? Prova de química, físico-química com 27%, junto com química geral e química orgânica, né, 20%. A divisão é quase que igualitária. Então, você tem que entender um pouquinho de química geral, né? Ali, química geral quase igual a físico-química. Se você está numa prova, você tem questões de química geral e questões de físico-química, você responde qual prova primeiro? Química geral. Química geral porque são assuntos mais básicos. Geralmente, as questões de físico-química, quando elas caem difíceis. São difíceis. Por que elas são difíceis? Porque a maioria erra e o tratamento deles é nesse sentido aí. O tratamento é nesse sentido. Então, a gente tem a presença de química geral, geralmente são as questões mais fáceis, questão de separação de mistura, questão de conceitos, questões relativas à teoria atômica. Físico-química já cai, um pouquinho mais complexa, né? Vai cair concentração, molalidade, cai um pouquinho disso. Química orgânica também cai bastante, né? Para saber um pouquinho aí das principais funções orgânicas. Meio ambiente, de novo, meio ambiente é um assunto que cai. O meio ambiente, ele tá muito recorrente aí, né? E energia, né? Cai bastante essa questão de energia. Então, de forma geral, as disciplinas, os assuntos recorrentes aí por percentual são esses. Você está numa reta final para essa prova agora, você deve focar nesses assuntos recorrentes, fazer os simulados aos fins de semana, né? Simulado dividido. Sábado, faz o simulado relativo à prova de sábado. Domingo, faz o simulado relativo à prova de domingo. Melhore sua redação. Faça o que eu disse para você. Treine essa estratégia. Separe já a sua prova, ou pegar a sua prova, já tente fazer uma primeira análise, uma primeira separação de questões fáceis, mais rápidas de fazer, e isso vai impactar a sua nota final lá na teoria de resposta ao item. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Aí tem a parte de sociologia, né? Aí a questão do trabalho, né? A visão dos sociólogos, né? Como é que os sociólogos avaliam essa questão do trabalho aí, o trabalho lá para Rousseau, né? O trabalho em
Marx, né? Como é que é a relação de trabalho para Karl Marx, aquela questão do século XVIII, né? A questão, assim, sociólogos que falam do trabalho, né? A gente, Durkheim também fala um pouco, mas Weber, sobretudo Weber, fala sobre o trabalho. Cultura e indústria cultural, cai muito disso, né? Questão de Mesmo. cultura, conceito de cultura, a diferença, o respeito à cultura do outro, ideologia cai muito, né? Abordagem de ideologia, meio de comunicação, 11% e cidadania, né? Cidadania a gente tem essa presença. Lembrando que essa análise ela é de 2009 a 2021, né? Levando em consideração qual é a cobrança, quais são as habilidades que mais caem. Uma prova. A prova do Enem, ela é uma prova superficial, na maioria, em sua quase totalidade. Obviamente que existem algumas questões específicas. Uma prova relativamente superficial, uma prova em que a tomada de decisão precisa ser rápida, diferenciada dos vestibulares tradicionais, e precisa ter uma tomada de decisão acertada, não há tempo de voltar. E ela prioriza a teoria de resposta ao item, ou seja, a coerência das respostas dos alunos. É isso, né? A gente tem, é isso aí como raio-x do Enem. Estamos aí, acho que quase uma hora, né? O aluno foi esperto, Tem que né? priorizar, Tem que exatamente. priorizar que ele consegue obter êxito na prova. E muito interessante essa questão, essa situação. É um E diferencial. é um diferencial para o aluno conseguir êxito. Talvez o aluno está um tempão tentando e não se atentou para esse quesito. E ele, às vezes, ele quer ser muito bom e às vezes esquece do básico. E aí, se Exatamente. ele não faz o básico, acaba que a nota dele é rebaixada, né? Então, o Enem, ele não é só aquele negócio, é para aquele cara que sabe responder só questões difíceis. É mais para aquele que consegue estar em todos os meios ali, na questão fácil, na questão difícil, na questão nível médio. É isso? Tem que estar atento a essas Tem que questões. estar atento e uma boa redação. Exatamente. Não é isso? Uma boa prova de Então, matemática, uma boa prova de redação. Joanderson, para finalizar aqui, que a gente já está quase com uma hora, conselho para essa galera aí que está tentando aí fazer. O cara precisa ter uma rotina. Como é que é aí? Ou só segue isso aí e faz de bolo? Como é que é o negócio aí? Não, ele precisa ter essas estratégias, né? Que a gente tem falado de forma sistemática, que é ter uma rotina definida, ter muita disciplina, ter muita dedicação, ter um cronograma de estudo voltado para a prova do Enem. Existem dezenas de materiais voltados para o Enem, material dividido por assunto, material dividido por disciplina, material dividido por nível de dificuldade. Então é interessante que você coloque seu aprendizado à prova a partir da resolução de questões, fazer muitas questões, fazer simulados do Enem no padrão Enem aos fins de semana, estabelecendo as estratégias, treinando essa estratégia do TRI, focando, quando for aula, nessa reta final, focando nesses assuntos recorrentes que a gente mostrou aqui. Muita dedicação, muito sacrifício, que o resultado vem. Pronto. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do EQCast. Muito obrigado por você que chegou até aqui, tá bom? Não esqueça de curtir a nossa página, de seguir nossa página também aqui no Instagram, de seguir João Anderson lá no Instagram, me seguir no Instagram. Vamos colocar aí na descrição nossos Instagram do curso, tá bom? E compartilhe, você que está nos ouvindo também aí no Spotify, não deixe de compartilhar esses nossos vídeos, tá bom? Para mais alunos conseguir chegar, para esse vídeo chegar a mais alunos aí, para que vai abrir a mente aí, tá? Então, com essa questão do TRI, que eu tenho certeza que muitos alunos que estão se preparando para o Enem, talvez não estavam se atentando, estavam conseguindo a nota muito lá embaixo, não estavam conseguindo subir sua nota. Então, pessoal, nosso objetivo é esse aqui, tentar mostrar algumas coisas, talvez você que está aí se preparando ainda não tenha observado, não tenha se atentado. Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo EQCast. Valeu!